Queridos, eu quero agradecer a Deus, porque somente por Ele é possível a gente cumprir o chamado que Ele faz na nossa vida. Se nós dependermos de habilidade, capacidade, inteligência, capacitação intelectual, essas coisas que as pessoas buscam no mundo, nós vamos nos decepcionar, porque essas coisas não nos aparelham para o serviço da obra de Deus. É somente Deus, a sua graça, a sua misericórdia infinita que nos capacita a cumprir o chamado que Ele nos faz. E eu quero agradecer a Deus pela vida de homens e mulheres que Deus colocou junto comigo. Antes de encerrar o culto, eu queria que o presbítero Nestor, que está aqui na frente, viesse aqui já usar essa oportunidade, porque o presbítero Nestor, ele é antes de mim na Igreja Evangélica Apostólica. Quando eu cheguei na Igreja Evangélica Apostólica, já conheci o presbítero Nestor aqui na igreja. E eu queria que você usasse essa oportunidade. Só da igreja com a graça e a paz do Senhor. É verdade, meus amados. Esta igreja era um embrião que não fazia parte do ministério apostólico. Lá no Chás, bloco F, casa 7. Foi ali que eu conheci a palavra de Deus, meus amados. Foi ali que eu testemunhei a aceitação daquele que era o embrião da igreja, que hoje é uma bênção, hoje, meus amados, com tantas vidas alcançadas. Eu vi a implantação da igreja com o bispo Socorro Hiro. Por 2 oportunidades ele esteve aqui em Natal, abençoando esse ministério. Eu creio que a força e a determinação, o homem entrava naquela van, ele ia partir por todo o Brasil implantando igreja, meus amados. Já era um idoso. Eu acho que a força daquele homem é o vigor, que hoje o pastor Marcelo olha para aquele vigor e não descansa e não desanima. 82 anos, meus amados. A palavra diz que nós somos dispenseiros, meus amados, da obra de Deus, da palavra de Deus, meus amados. O pastor Marcelo foi dispenseiro e hoje está aqui o resultado. E hoje Deus está convidando cada um de vocês para ser dispenseiro da palavra de Deus, da sã doutrina que te salva e salva os que te ouvem. Amém, meus amados? Eu só tenho a agradecer, porque eu creio, meus amados, que muitas famílias aqui estão estabilizadas, porque têm se firmado na doutrina que têm aprendido aqui. Eu creio nisso, meus amados. Eu creio nisso. Que continuemos, que nos esforcemos, meus amados. E temos a confiança, é que Deus é que nos encoraja, diz a palavra de Deus. É Deus é que nos esforça, meus amados. É Deus que nos convence do pecado. É Deus que faz a obra em nossas vidas, meus amados. Ele só quer que você permita que Ele continue operando na sua vida. Amém, meus amados? Então, essas são minhas palavras, pastor Marcelo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, presbítero Nestor. Deus possa abençoar e essa cura dessa coluna que o irmão Nestor tanto tem sofrido com ela, não é isso, irmão Nestor? Mas o Senhor vai te restaurar em nome de Jesus. Irmã Paula, obrigado pela bênção que a senhora tem sido nesse ministério. Pastor Adilon, obrigado. Obreiro Max, irmã Gabriela, irmã Messia. E aí eu não posso repetir o nome de todo mundo mais, porque embora nós estejamos aqui representados, né, nem todas as igrejas, nem essa nossa igreja está toda reunida aqui hoje, mas estamos representados por grupos de alguma das nossas congregações. Isso tudo porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Não quero agradecer a vida de cada um desses irmãos e pedir que continuem a orar por nós. O trono de Deus está sobre a igreja. A igreja é o reino de Deus. E se a gente tiver a consciência disso, como súditos desse reino, a gente vai fazer um movimento muito forte. Porque já me disseram, se você pregar que Jesus é Deus, a igreja não vai crescer. E olha que nós nem estamos todos representados aqui hoje. Quer dizer, nós hoje estamos representados aqui hoje, nós estamos todos reunidos. E a palavra verdadeira, ela tem que ser pregada. E eu quero deixar para você um texto no seu coração, que tem falado demais ao longo desses anos ao meu coração, para deixar no seu coração a certeza de que só existe um Deus nesse universo, e que esse Deus se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os apóstolos disseram: nossos olhos viram e nossas mãos tocaram a palavra viva. João diz que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus.
Então eu quero que o nosso coração nunca se abale dessa certeza de que Jesus é Deus e que nós podemos confiar plenamente em tudo que a palavra nos revela sobre Ele. Em João, capítulo 10, eu quero ler para vocês guardarem aí no coração antes de nós encerrarmos o culto. Está lá no verso 24. João 10, 24. Graças a Deus. Antes de ler, eu também queria fazer menção ao meu pai. Hoje eu fiz força para trazer meu pai. Irmã Luzinete também. Irmã Luzinete tem sido uma bênção na minha vida. Ore pela vida dela também, porque assim, o compromisso de trabalho que ela assumiu, de ajudar a cuidar do meu pai, tem tornado possível cumprir meu ministério. Amém, irmã Luzinete? Tem tornado possível cumprir meu ministério. Então, não é só trabalho, é um trabalho que, assim, é uma irmã em Cristo, em quem eu posso confiar os cuidados do meu pai para que eu pudesse cumprir o meu ministério. Então, assim, agradeço a Deus pela vida dela. As lutas que a irmã Juscelene estava precisando nos momentos mais difíceis do apoio, ela ficava: pastor, eu tenho que me dividir entre seu Sebastião e entre minha irmã, mas tem sido uma bênção na nossa vida. Então ora pela vida dela. E eu quero também, meu pai é aquele senhor de camisa amarela que está do lado da irmã Luzinete, lá no final. Meu pai, ele foi um braço forte na construção da estrutura que nós hoje estamos abrigados. Os momentos que a gente tinha insegurança e medo de como fazer o andar de cima, foi da cabeça dele que nasceu as ideias de fazer os escoramentos da estrutura. Os irmãos entravam olhando, né? Não tem risco disso aqui cair não, né? E ele dizia: não, podem ficar aí. E nós fomos ampliando a igreja, e ele teve uma participação efetiva nesse projeto. Efetiva. Então, assim, agradeçam também a Deus pela vida do meu pai, né? Que a gente não pode esquecer desse tipo de contribuição, que às vezes a gente pensa que a obra de Deus ela está só no plano espiritual, e muitos nem é no plano espiritual, é no nível de apresentações, porque poucas pessoas querem envolvimento com a obra de Deus quando ele não é visto fazendo, quando ele não é visto pregando, quando ele não é visto cantando, quando ele não é visto tocando. Então, amém? Se orar, também lembre da vida dele. Senhor, dá mais saúde, restaura, porque ele também foi uma coluna forte no trabalho de estruturação dessa igreja. Amém? Deus abençoe ao meu pai que está presente hoje. Orem pela minha família. João 10, 24. Senão a gente não come o bolo. Nós vamos comer o bolo espiritual primeiro, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás nossa alma suspensa? Pergunta dos judeus para Jesus na festa da dedicação: se tu és o Cristo, diz isso abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebata das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quem pode ler para mim o verso 30? Eu e o Pai somos um. Quem está com seu pai aqui? Quem pode dizer isso? Eu e meu pai somos um. Eu não posso dizer que sou meu pai. Minha filha não pode dizer que eu e meu pai somos a mesma pessoa, porque não somos. Quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele está falando de duas visões que os homens tinham sobre Deus: o Pai e o Filho. E aí ele, como filho, diz: eu e o Pai somos a mesma pessoa. Pergunta que eu faço, aliás, a afirmação que eu faço, é que os judeus compreenderam essa palavra mais do que a maioria dos crentes hoje compreendem. Porque quando os judeus ouviram Jesus falar isso, você sabe qual foi a atitude dos judeus? Tentar apedrejar Jesus. E o verso seguinte diz: os judeus pegaram em pedras outra vez para apedrejarem Jesus. Jesus os interpelou: por que vocês querem me apedrejar? Qual é a razão da motivação de vocês quererem me apedrejar? A resposta dos judeus está no verso 33. Você pode ler aí. Os judeus responderam dizendo-lhe: não estamos tentando te apedrejar por alguma obra boa, mas é por causa da blasfêmia, porque tu és um homem e te fazes Deus a ti mesmo.
Então está aí os judeus entendendo a mensagem de Jesus e achando que era absurdo Jesus se declarar como se declarava. Jesus, eles dizer eu e o Pai somos um, foi compreendido pelos judeus com todas as letras que Jesus colocou e que João registrou, dizendo eu e o Pai somos um. Aí disseram, vamos te apedrejar, porque isso é inadmissível. Ou os servos de Deus em Israel. Existe um mandamento em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e tu és um homem, e estás dizendo para nós que tu és um Deus. E aí queriam apedrejar Jesus. A Bíblia diz que Jesus saiu do meio deles, e eles não o conseguiram apedrejar. Queridos, essa mensagem de quem é Deus, ela tem sido muito mal entendida, mal interpretada no mundo que nós vivemos, mas a causa é uma só, é porque, Jesus explica por quê, ele diz, é porque vocês não são minhas ovelhas, então não adianta você querer que quem não é ovelha escute a voz do pastor, mas você também não sabe quem é e quem não é ovelha, então você tem que fazer eles ouvirem a voz do pastor para saber se eles escutam, amém, queridos? Porque quem é ovelha vai ouvir a voz do pastor, porque Jesus falou assim, ó, vocês não ouvem, porque vocês não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu tenho para elas um benefício, eu dou a elas a vida eterna, e eu tenho a ela outra garantia, ninguém pode tirá-las da minha mão, e eu vou dizer a você, não é qualquer mão, porque era isso que Jesus estava dizendo para eles, é a mão divina, é a mão do Pai, porque ninguém pode tirá-las da mão do Pai. A mão de Jesus é a mão divina. Amém, queridos? Lá em Israel existem dois tipos de aprisco. Eu quero encerrar com essa explicação para que você fique com isso em mente. Um aprisco no campo e um aprisco de inverno. No aprisco de inverno, eles juntavam todas as ovelhas de diversos donos no mesmo aprisco, porque não era fácil fazer apriscos particulares para guardar as ovelhas de modo particular. Então ficava um grande aprisco, onde todos que podiam guardar, tipo cooperativa, guardavam todas as suas ovelhas no aprisco de inverno, para que elas não sofressem e não morressem de frio. Quando o pastor das ovelhas chegava para alimentar as ovelhas, para ver quando as ovelhas estavam, é interessante quem presenciava essa cena e relata historicamente como isso acontecia, que o pastor chegava na porta e começava a chamar pelas ovelhas. E Jesus está falando aqui a respeito desse tipo de figura, que para os judeus era conhecida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, para nós não tem nenhum sentido, mas para quem conhecia esse tipo de aprisco, fazia todo sentido o que eles estavam ouvindo de Jesus. É que o pastor chegava e começava a chamar pelas ovelhas, e aquelas ovelhas daquele pastor, elas saíam de onde estivesse e se agrupavam porque elas ouviam a voz do pastor. Usando essa figura desse aprisco de inverno, Jesus está dizendo assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando Jesus dizia isso, para quem conhece aquele tipo de aprisco, a imagem das ovelhas se agrupando para vir ao encontro do pastor, ficava nítida para quem ouvia. Jesus é o bom pastor. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Porque o aprisco, ele tem a porta de entrada, e ele também diz que é a porta. O aprisco de inverno, as ovelhas ficam fechadas. No aprisco de verão, que é o aprisco no campo, o aprisco é só uma demarcação de pedras, mas também tem uma porta. A porta pode ser facilmente burlada por quem quer que seja, até pelo ladrão. E Jesus, em outro texto, diz que ele é a porta das ovelhas. Que pela porta, quem crê nele, entrará e sairá, e achará pastagem. O aprisco não te aprisiona, só estabelece um limite para você ficar. O canto de sair para encontrar pastagem e voltar para a segurança do aprisco é a porta que é Jesus. Você, como ovelha, é livre para fazer isso. Essas figuras que a Bíblia nos relata, muitas vezes não são familiares para nós, porque a gente não está vivendo lá. E aí eu quero, com essas explicações, convidar você para estudar a Bíblia conosco. Porque quando a gente fica lendo a Bíblia sem ter esses elementos para compreender melhor as Escrituras, a gente fica olhando e não tem o significado pleno das coisas que o Senhor quer nos ensinar. Nós somos ovelhas quando ouvimos a voz do pastor. Quando Jesus fala, a gente quer se agrupar em torno dele, próximo dele, como no modelo que eu acabei de explicar para vocês. Tá certo? Deus abençoe a cada um de vocês.